Olá pessoal, começa agora mais um programa Café e Prosa comigo, Vinícius Mendonça. E comigo, Marley Leles. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Café e Prosa. E nós vamos começar então esse nosso programa de uma forma diferente. Vamos começar com a entrevista do especialista. Nesta edição, a Marley Leles esteve no consultório da Jéssica Tamires fazendo uma entrevista bem bacana e você vai curtir a partir de agora e depois nós já voltaremos com o Alisson Barretos aqui no nosso Café e Prosa. Então fique com a entrevista com o especialista. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um Café e Prosa comigo, Marley Leles. E hoje nós estamos aqui no nosso 7º episódio. Estamos aqui no consultório da doutora Jéssica Tamires, ela que é coach, que é psicóloga. E hoje nós vamos ter um papo muito agradável sobre o trabalho dela. Jéssica Tamires, boa noite. Seja bem-vinda ao Café e Prosa. Boa noite, Marley. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você. Nós é que agradecemos. Jéssica, como que tem sido o trabalho seu como psicóloga com relação a esse tempo de pandemia? Porque a gente está tendo aí, né, muitas síndromes, muitos problemas psicológicos, as pessoas estão tendo dificuldade em lidar com essa situação. Como que tem sido o seu trabalho durante esse período que a gente está passando? Bom, na realidade que eu atuo hoje, que é aqui na clínica, né, que é o meu campo maior de atuação, o que eu mais vejo, também baseado em contatos com outros profissionais, não só aqui na nossa cidade, mas até mesmo fora daqui. A gente percebe, até mesmo as pesquisas apontam, o quanto que a quantidade de números de casos de depressão aumentaram e de transtornos relacionados à ansiedade, além de terem intensificado outros que já existiam, como por exemplo transtornos de bipolaridade, o afetivo bipolar, transtornos da alimentação, como compulsão alimentar, por as pessoas estarem ficando mais em casa. Então, muita gente ganhou muito peso, muito, né? Em excesso, e aí isso gera na pessoa, né, uma compulsão alimentar, uma frustração, aí vem a depressão, aí começa a ter dificuldades para dormir, que já faz parte desse quadro, então acabou virando uma bola de neve, um ciclo vicioso. Com certeza. E com isso também surgiram outras doenças, né? Pressão alta, porque devido ao aumento de peso, aí vem surgindo, igual você falou, é uma bola de neve que uma coisa vai desencadeando outra. Os aspectos, né, dessas partes fisiológicas, mesmo como, por exemplo, a pressão alta e várias outras comorbidades que existem, até mesmo a pressão, muitas vezes ela pode derivar até mesmo de uma crise de ansiedade. Eu tenho muitos pacientes que relatam que vão, assim, até mesmo quando as pessoas elas resistem muito ao tratamento psicológico num primeiro momento. E aí quando eles chegam aqui no consultório, a maior parte já passou por tentativas de ter ido ao hospital, pronto atendimento, achando que estava tendo um infarto ou alguma coisa acontecendo, porque os sintomas são muito semelhantes, né? Então a pessoa ela tem dor no peito, ela tem dificuldade para respirar. Muitas pessoas achando que estavam até mesmo com o Covid, eram crise de ansiedade, porque a crise de ansiedade ela gera isso, uma dificuldade muito grande para respirar, a pessoa sente falta de ar, o coração dispara, ela sente muita dor no peito, nas costas, como se fosse um infarto, a pressão aumenta muito, os pensamentos muito acelerados, porque como as pessoas estão ficando muito em casa, a gente está tendo um acesso muito maior às redes sociais. No início da pandemia, hoje eu não vejo tanto quanto estava no início da pandemia, mas ainda existe. Tinha essa bomba de informações a todo momento, né? Fake news, muito fake news. Demais da conta. E aí isso fazia com que as pessoas estivessem entrando assim, em pânico imenso. Porque você não sabe o que você pode acreditar, essa questão do fake news, né? As redes sociais, a TV, as mídias bombardeando qualquer tipo de informação, o que não é saudável para nossa mente. Porque o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é realidade e o que é uma ficção. Vou dar um exemplo assim um pouco diferente, mas que vai ilustrar pra gente. Quando a gente assiste, por exemplo, um filme ou uma novela,
seja, né, uma cena dramática, uma coisa de suspense, você sente a emoção como se aquilo fosse real. A gente chora, né? A gente tem medo. Por exemplo, você tá vendo um filme de terror, vai aparecer uma cena, você corre. Totalmente. Você fica naquela expectativa, assim, e agora? Né? E aí chega a ter aquela ansiedade mesmo, assim. Isso mesmo. Então, assim, o seu cérebro ele não sabe diferenciar que aquilo ali é uma ficção e o que é diferente da realidade que você está vivendo. Então, quando a gente tem acesso a todas essas mídias sociais hoje que existem, o cérebro ele entende tudo aquilo ali como realidade. Então, causa esse pânico muito grande. E todo pensamento que nós temos, ele gera uma emoção e um sentimento que vai produzir em nós um comportamento e uma reação. Então, se eu recebo informações a todo momento de tristeza, de morte, de doença, isso está gerando o quê? Emoções negativas em mim. Isso. E essas emoções negativas, o nosso corpo, para cada emoção negativa que a gente sente, elas são tão fortes que a gente precisaria de no mínimo 6 estímulos positivos para neutralizar uma emoção negativa. Então, vamos supor ali, né, que eu recebi uma notícia aí de que alguém que eu amo muito pode estar contaminado. Então, isso provoca uma bomba tão grande de emoção negativa em mim que eu não consigo produzir emoções positivas suficientes para neutralizar isso. E daí vem as crises de ansiedade, ou dependendo da intensidade, a gente entra numa depressão. Porque não é só a questão da doença, sim as consequências dela, como o desemprego, a crise financeira e por aí vai, que são coisas que também causam muita ansiedade e depressão e qualquer tipo de transtorno mental nas pessoas. E essa questão aí do psicológico nosso, ele é muito forte e assim, a gente fica por entender. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu não tive noção de tão estressada, de tão abalada psicologicamente que eu estava. Por exemplo, no início da pandemia, meu marido, ele contraiu a Covid. Ele contraiu a Covid e ficou com 80% dos pulmões comprometidos, ficou 5 dias no CTI. E nesse período em que ele estava no CTI, do nada, Jéssica, o meu braço daqui até aqui encheu de ferida, feriu todinho. E assim, foi como se fosse uma pipoca arrebentando assim, um monte. Aí eu ainda estava lá no hospital, que ele ficou em Patos, né? Ele ficou no CTI em Patos. Aí eu falei pro médico, mas o que é isso aqui? O que tá acontecendo comigo? Eu não machuquei, eu não encostei em nada que pudesse causar isso aqui. Ele falou assim, é o seu psicológico. Eu falei, mas eu não tenho noção de que eu estou tão estressada. Ele falou assim, mas lá dentro da sua cabeça, você não tem noção da guerra que está sendo travada. Aí que eu fui descobrir que isso era uma reação do meu psicológico, do meu estresse. Muitas doenças da pele, né, a gente trata emocional. Feridas assim, urticárias, alergias, aquelas pessoas que empolam muito. Quando as pessoas às vezes vão falar em público mesmo, já viu que tem algumas pessoas que ficam vermelhas, isso, assim, vai dando né? Assim, né? Isso tudo são as emoções, as reações que são produzidas, que são disparadas na nossa corrente sanguínea, né? E o órgão que é mais próximo é a nossa pele, então é o que mais sente as reações do nosso lado emocional, do nosso psicológico. E o problema é que essa questão do psicológico não tem como você assim se preparar, porque às vezes você vai passar por uma situação que você ainda não passou, então não tem como você se prevenir, digamos assim, se vacinar contra isso, né, Jéssica? Não tem. Por mais assim, é algo que eu ensino aqui muito, que a gente compartilha aqui com os pacientes no consultório, é de que assim, muitas vezes a gente só precisa se acolher, sabe? E entender o que você está sentindo. Porque, por exemplo, no momento de um auge de uma crise de ansiedade, a gente não consegue fazer tantas coisas porque você perde a capacidade de raciocínio. Você é inundado por uma bomba de emoções ali que te impede de ter um raciocínio cognitivo mesmo. Então, logo após é que você percebe e consegue fazer alguma coisa. Então, em muitos momentos, a gente tem que apenas entender o que nós estamos sentindo. A gente não consegue comandar as nossas emoções de forma nenhuma. É a mesma coisa de eu ver, por exemplo, alguém que eu amo muito e eu falar assim, coração não vai disparar agora. Não tem como, Isso não está no nosso controle, entende? Apenas vai ser produzido e depois
que passa que a gente vai entender certas coisas que acontecem, né? Então, assim, esse lado emocional, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou lá para terapia, ou vou ir no psicólogo e eu vou resolver todos os meus problemas e, nossa, agora não vai acontecer nada disso mais. Como se fosse ali, comprasse um remédio, tomasse, a dor passou, não é, né? Infelizmente não é assim que acontece, né? Existem alguns tratamentos que são mais profundos para uma crise, por exemplo, como talvez um medicamentoso, alguma coisa, mas a gente precisa trabalhar na questão do autoconhecimento, de se conhecer e entender o que é que eu estou sentindo agora nesse momento. Porque quando alguém, por exemplo, está angustiado, está triste, está desmotivado, na maior parte das vezes, se você pergunta para as pessoas, elas vão falar, não, tá tudo bem, minha vida tá do mesmo jeito. Hoje mesmo aconteceu isso aqui no consultório. Eu estava atendendo um paciente e a gente conversando, e aí eu perguntando, e como é que estão as coisas? Não, eu estou sentindo umas reações muito diferentes e tudo, e tá tudo bem na minha vida, assim, né? E aí a gente foi conversando, e para eu já conhecer a história, eu falei, não tá tudo bem, olha só, quanta coisa tá acontecendo na sua vida. Você pode ter se acostumado a viver assim, mas saudável em termos psicológicos, emocionais e de qualidade de vida, isso não é. Então, todas essas reações estão mostrando para você que você está, por exemplo, vivendo no limite, que você chegou no seu esgotamento emocional e o seu corpo está dando sinais. A mente começa, né, a trazer para você ansiedade, depressão. Aí, se você não faz um tratamento, se entope de remédios, que não é só o que resolve, a gente precisa da mudança do estilo de pensamento, da terapia, que serve para isso, o seu corpo começa a adoecer junto. Então, vem as reações da pele, às vezes vem uma úlcera, uma gastrite, uma dificuldade no intestino, no estômago, um problema no coração, na cabeça, garganta e por aí vai. O nosso corpo, ele reage de diversas maneiras às doenças emocionais. É verdade. Ô, Jéssica, e por exemplo assim, você já tinha pacientes que você atendia online, principalmente pacientes de outras cidades e até outros estados? Sim, tem até fora do país. Olha, até fora do país, porque uma vez eu estive aqui para conversar com ela e ela estava em consulta com um paciente que era de outro estado. Isso. Né? Agora, os pacientes que você tinha, que vinham aqui, que sentavam ali no seu divã, gente, que, nossa, dá vontade de ficar. Eu falei com ela que eu ia ficar lá fazendo a entrevista com ela, eu deitada no divã e conversando com ela. Ia ser muito, né, eu acho que eu ia até dormir. Mas, depois da entrevista. Depois da entrevista eu posso deitar lá um pouquinho, pode. Né? Ótimo. Sessão grátis. Oba. Os seus pacientes que você tinha o costume de atender aqui pessoalmente no seu consultório, aí você teve que passar a atendê-los virtualmente, por causa da pandemia. A reação deles, assim, o tratamento deles evoluiu ou regrediu? Como foi a reação deles com relação a isso? Essa questão, ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Porque tem algumas pessoas que têm resistência com a tecnologia. Apesar que a gente viu hoje que tudo continuou funcionando praticamente, pouquíssimas coisas não deram, né, para passar para esse lado tecnológico. Mas existem algumas pessoas que têm essa dificuldade, essa restrição, com principalmente a terapia online. Então, assim, o nosso tratamento, ele não muda em nada, né, da nossa parte profissional. Isso. Mas da forma como o nosso paciente, nosso cliente recebe, aí sim dá uma diferença. Então, por exemplo, eu tive alguns pacientes que são presenciais que optaram por paralisar durante o período, né? E principalmente aquele aqui do nosso estado que a gente teve a semana toda fechada e tudo, né? Eu fiquei atendendo online. Teve alguns que optaram por não continuar, os que eram presencial, naquele modelo de online. E aí logo quando eu retornei, retornaram. Outros que aderiram, por exemplo, ao online e até hoje nunca mais vieram aqui no consultório, moram aqui na cidade. E de repente vão continuar com o online, Não né? vejo perspectiva nenhuma, porque a praticidade ela é muito grande, né? Verdade. Então, assim, a pessoa pode morar aqui, mas ela vai viajar a trabalho, então de onde ela estiver a gente pode fazer a sessão. Isso. Da mesma forma que assim, eu, por exemplo, estou viajando, seja trabalho ou lazer, e aí tem um paciente que talvez tenha uma crise que precisa de uma sessão de emergência, né? Eu também posso atendê-lo. Então é da gente também encontrar nas coisas ruins, né, que é inclusive algo que minimiza essa carga negativa que nós recebemos, é encontrar as coisas às quais a gente pode ser grato. Então, quando a gente olha para essa forma de que assim, o quanto que isso pode ser benéfico em muitas situações da nossa vida, esse modelo online, a gente consegue diminuir um pouco o peso dessa mudança tão brusca e rápida como foi o nosso estilo de vida. Isso, e não foi só a questão da terapia online.
N setores, né, principalmente aí, o da educação. Você, como psicóloga, você já atendia adolescentes, crianças, né, que já tinham alguns problemas assim, que principalmente a questão do convívio, né, a questão tecnológica. Nossa. Que para nós que somos pais, a gente já vivia brigando, igual tem 2 adolescentes lá em casa, menino, sai de celular, chega de celular por hoje. Agora hoje já é o contrário, a gente tem que estar preocupado com os nossos filhos, com os estudantes, se eles estão ali no celular, porque agora o ensino é remoto. A gente tem a perspectiva de estar voltando às aulas parcialmente presenciais, né? Uma parte vai continuar presencial, a outra vai continuar remota, até normalizar tudo, porque graças a Deus a gente tem aí a vacina, né? Então isso assim para nós é muito bom, isso traz um estímulo, uma esperança de vida pra gente, porque a gente está perdendo pessoas queridas e a gente não quer. E como que tem sido isso? Tem aumentado o número de casos por causa do uso excessivo de celular? Muito, porque assim, o que eu vejo aqui na minha experiência, né? E até que eu converso com outros profissionais da área, principalmente dessa área da pedagógica, né? Isso. Então, assim, até estava te falando, conversando com a minha amiga, que até trabalha junto comigo, que é psicopedagoga, a quantidade que realmente vai aumentar a dificuldade de aprendizagem, principalmente na volta das aulas presenciais, para quem estava alfabetizando. Mas algo que eu tenho vivido bastante aqui, eu tenho muitos pacientes que são pré-vestibulandos. Então, assim, o fato por si só, se não existisse a pandemia, ele já gera uma ansiedade muito grande em todo mundo que vai fazer um vestibular, que vai prestar um Enem, como já teve esse final de semana. Então, esse fato, assim, de hoje ter sido tudo online e ter essa sobrecarga muito grande de informações que a gente recebe, muita coisa num curto espaço de tempo, fez que aumentasse muito mais a ansiedade e diminuísse a concentração, o foco, a memória dos alunos. Então, tudo isso tem sido muito prejudicado por essas questões, porque por mais que nós temos tudo isso à nossa disposição, até o Augusto Cury fala isso nos livros dele, que eu achei bem interessante, uma pesquisa que ele relata lá, que eu não me lembro a fonte, mas que fala assim, que hoje um adulto, uma criança de 8 anos recebe em 1 hora informações que um adulto levou 40 anos para poder receber. Muita coisa. Então, se a gente parar para pensar, é quase que sobre-humano algo assim, né? E nós temos essa capacidade limitada. Quando eu falo desse esgotamento mental, que a gente chega no nosso limite e que as pessoas acham que tá tudo bem, que aguentam mais e elas não aguentam, é da gente entender que nós temos um limite e nós precisamos respeitar isso, pelo bem da nossa saúde mental e física. Isso eu falo, que nós somos uma máquina. E até mesmo um computador ali, né? A gente tem aqui o celular em mãos, a gente vai colocando coisa, a memória dele enche. Então, se você não fizer um backup ali, não fizer uma limpeza, você não consegue mais usar o equipamento. E nós também somos assim. Nós vamos enchendo e chega um momento que a gente tem que parar para fazer uma limpeza, para restaurar, para poder eliminar, jogar fora, desfazer daquilo que é ruim, que está pesando a nossa memória, né? Que está pesando o nosso funcionamento. E é preciso, a gente precisa disso, é fundamental. Algo que eu falo aqui, eu sempre pergunto para as pessoas assim, por que você escova dente todo dia? Porque todo dia você come, né? Você enche a boca ali de bactérias, de germes, tudo isso. A gente toma banho todos os dias, por qual motivo? Porque todos os dias a gente transpira, a gente suja, acontece um monte de coisa. Então, assim, a gente limpa a casa várias vezes porque muita sujeira tá ali. Isso. E que dia que a gente vê as pessoas falarem assim, agora eu vou ali dar uma limpada na minha mente e daqui a pouco eu volto. Então, assim, e quando eu falo aqui no consultório, principalmente em termos de pensamento acelerado, que a gente tem até a síndrome do pensamento acelerado, e de ansiedade, quando eu falo para as pessoas assim, você precisa parar, você precisa olhar para o nada e fazer nada. É de preferência deitar aqui mesmo e olhar para o teto sem fazer nada. Tenta desligar, né? Isso deixa as pessoas assim, eu não dou conta, né? Eu peço mínimo para os pacientes, eu falo assim, você vai dirigir sem ligar o som do seu carro, porque isso já vai
diminuir em grande parte a quantidade de informação desnecessária que está vindo no seu cérebro. Não dou conta. Eu não dou conta de dirigir sem o som do carro ligado. E isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde mental, porque o que mais nos prejudica emocionalmente é nós sermos multitarefas. A gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque com esse tanto de coisa que a gente tem que fazer, e hoje com a facilidade da gente estar presente em vários ambientes, né, com um celular e uma câmera aqui, então você está pensando num monte de coisa que você tem que fazer. Enquanto eu estou aqui falando com você, eu posso estar pensando que eu tenho que fazer quando a gente terminar a entrevista, que eu vou fazer amanhã, no sábado, no domingo. Isso. Você está passando um monte de coisa na sua cabeça, do Matheus que está ali com a gente. Então, assim, muitas coisas passam. E tudo que a gente precisa fazer, que é bem simples e ao mesmo tempo é muito difícil para as pessoas, é trazer a mente pro aqui e pro agora. É estar apenas aqui quando eu estou conversando com você. É aquela coisa de parar e sentir o ar entrando e saindo de mim. É sentir as batidas do meu coração. Porque tem gente que chega aqui e fala assim, eu tô esquecendo de respirar, porque eu vou falando, e eu não paro para respirar. Isso, tem gente que faz isso mesmo. Então, assim, o fato da gente, eu falo assim, pisar no freio um pouquinho, de parar um pouquinho, isso já faz muita diferença para nossa saúde mental. Mas até pegando um gancho aqui na pergunta que você fez anterior da questão da aprendizagem, eu mesma era uma pessoa muito resistente com isso, porque eu acho que eu sou muito assim, do toque, sabe? Eu gosto daquela coisa ali presencial. E eu tive que passar por essa experiência agora. Eu gosto muito do atendimento online, é a minha paixão, assim, eu adoro, eu tenho, assim, pacientes que estão comigo há 2, 3 anos online, eu nunca vi, né? Então, assim, mas eu faço uma pós-graduação que ela é presencial, em Brasília. E aí, nesse ano, a gente teve que ir pro online, né? E eu tive, assim, muita resistência. E hoje, se você me perguntar se eu quero que volte pro presencial, eu não quero de forma nenhuma. Porque os benefícios que isso trouxe pra minha vida, de poder não ter que me deslocar da minha cidade, de poder assistir isso da minha casa, nem com as ferramentas, coisas que eu nem sabia que existia, tipo, por exemplo, por esses aplicativos de videochamada, a gente consegue fazer trabalhos em grupos, tendo na aula, daí separa ali a quantidade, então tem muita ferramenta que dá pra gente poder usar. Mas aí também exige uma maturidade, um comprometimento, uma disciplina, né? Disciplina. Aí entra a questão, mais uma vez, da maturidade emocional das pessoas. Mas eu acredito, Jéssica, que essa questão aí do uso das TIs, né, que são as tecnologias de informação, muita coisa vai continuar, porque foi cômodo. Foi cômodo tanto para empresas, quanto para funcionários, para profissionais de vários setores. Então, algumas coisas, com certeza, não vão voltar. Não vão assumir uma estrutura física, vai ficar simplesmente no online, no remoto. Né? Muitas pessoas mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha em Brasília, ela trabalha em alguns setores lá da justiça. Já existe essa conversa. Não, você em casa, o seu rendimento foi melhor. Porque essa pessoa que ela está em casa, ela está no ambiente dela, onde ela se sente protegida, segura. Ela está junto com o filho pequeno. Então, ela não tem que estar preocupada porque, eu deixei meu filho com a babá, eu tenho que buscar meu filho, isso, aquilo, outro. Então, assim, o rendimento da pessoa foi outro. Isso foi assim, uma percepção que o superior dela, que o chefe dela percebeu. Então, ele já fez uma proposta para a equipe dele de continuar esse trabalho em casa. Sim, eu vejo muito isso aqui na nossa cidade acontecendo em algumas empresas também. Alguns pacientes que eu tenho de algumas empresas aqui relatam isso. Olha, uma parte da equipe vai voltar, outra não. Outras, né, a gente teve essa liberdade de escolher ficar em casa. Então, para mim que tenho filho, para mim que sou casada. Porque nesse novo modelo de gestão que eu vejo, o que vale é a produtividade. Então, se você está entregando o resultado, é o que importa. E todo mundo quer essa comodidade de uma certa forma. Eu assim, nossa, gente, quando eu tinha que me deslocar até o trabalho, era o trânsito, era, né, principalmente cidade grande. Não, na minha casa, eu trabalho de pijama, eu de chinelo. Então, assim, só isso aí já traz um conforto emocional, né, uma tranquilidade para a pessoa que o deslocamento, o ir ao trabalho não traria, né? Pelo contrário, ia trazer um estresse. E aí, nesse momento, eu acho importante frisar o seguinte, porque também exige aquilo que a gente falou, de ter uma disciplina para alimentar, para atividade física, porque senão você vai se acomodando, né? O que aconteceu, que eu vi tanto relatos na internet quanto dos meus pacientes, de
Por exemplo, assim, eu acostumei tanto a trabalhar de pijama, que a hora que eu fui vestir o uniforme para voltar, agora ele não me servia. Tá vendo? E eu não percebi que eu tinha engordado desse tanto. Tem que ter uma disciplina, né? Muito. E isso é por uma questão, não é de estética nem nada, de saúde mesmo, como a gente conversou no início da nossa... do nosso papo aqui, né? Então, assim, isso é muito importante, a prática de atividade física. Então, assim, são coisas até mesmo para socializar. Voltando até na questão das crianças, de adolescentes, por exemplo, quando eu tenho aqui pacientes autistas ou com TDAH, né, o déficit de atenção e hiperatividade, é super importante a gente trabalhar essa questão da socialização. Então, se você não tem essa parte também do ensino presencial, fica muito mais difícil de ensinar isso daí. É complicado mesmo. Existe, tudo, né? Como a gente vai fazer na nossa vida, tem um lado bom e um lado ruim. Tudo tem o prós e o contra, né? Isso. Então tem isso mesmo. Mas, além de psicóloga, como eu citei aqui, você também é coach. Uhum. Como tem sido o seu trabalho de coach? Porque você já fazia esse trabalho presencialmente ou você já fazia ele remotamente? Como que está sendo? O Conselho Federal de Psicologia, ele já autorizou, né, falando da parte da terapia, o atendimento online há muito tempo, há muitos anos, né? Uhum. E já nessa parte do coach, a gente também já via, porque a gente não tem um órgão que regulamenta isso como o Conselho Federal de Psicologia. Mas já realizava esses trabalhos antes de uma forma online muito maior do que o presencial. E até agora mesmo, que eu mais tenho vivido aqui, é o quanto que assim, as pessoas estão tendo que mudar os planos. Né? Então, assim, reestruturando o modelo de vida, de negócios, então, transição de carreira, ou né, mudando totalmente a forma como era antes e se adaptando a esse novo modelo de mundo que nós estamos vivendo. Isso. Mas eu vejo assim, ao mesmo tempo que eu vejo algumas pessoas apresentarem uma abertura muito grande para ideias, eu vejo outras pessoas muito engessadas ainda com isso. Mas eu acho que é algo que vai acontecer naturalmente para quem tiver, né, essa abertura para que isso aconteça. E outras pessoas, como a gente conversou antes, vão continuar como foram, porque se o que aconteceu não mudou elas... Isso, não vai mudar. Não vai mudar, vai ser agora. É verdade. Jéssica, como a gente está falando aqui sobre coach, outro dia eu vi uma reportagem, até passou no Fantástico, falando sobre o boom de coach que a gente está tendo no mercado. E eles alertando, porque é claro que tem pessoas, né, que são excelentes profissionais, que realmente ajudam as outras pessoas, porque essa é a função do coach, ajudar, direcionar, é como se ele fosse a luz no fim do túnel para a pessoa. E essas pessoas, elas estão, em vez de ajudar a melhorar a vida das pessoas, elas estão prejudicando. O que você tem para falar sobre esse assunto? A forma como eu vejo, né, o coaching particularmente é algo que assim, eu tenho no meu coração, transformou a minha carreira, foi o coaching. Eu vejo assim, me alavancou de muitas formas, coisas assim que eu não aprendi na faculdade, em termos, né, de divulgar o meu trabalho, de trabalhar coisas em mim mesmo. O coaching veio para complementar esse trabalho na minha vida. E é o que eu tento levar para os meus pacientes e para os meus clientes. Até mesmo porque, além do coaching, eu também sou hipnoterapeuta. Então, essa questão da hipnose, muitas pessoas gostam também e acham interessante. E o que eu vejo com isso? A gente precisa ter muito cuidado enquanto profissionais, porque nós estamos lidando com vidas, né, e com a mente. Eu gosto sempre de falar, e eu vou sempre puxar para o meu lado, que eu acho que assim, a nossa mente, as pessoas não tratam ela da forma como ela deveria ser. Eu gosto de dar um exemplo prático, assim, eu hoje, por exemplo, tenho um problema nos rins, tem muitos tratamentos que eu posso fazer, a gente consegue hoje transplante, várias outras coisas. Se eu tenho um problema no coração, também tem várias alternativas. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma morte cerebral, o corpo pode estar funcionando perfeitamente, né? Então, e aí entendendo que a mente, ela está presente aqui, então o quanto que isso é extremamente importante na nossa vida. E quando existem algumas formações, principalmente de coaching, que elas não dão o suporte necessário, né? Eu recebi recentemente aqui, até gosto de dar esse exemplo. Não foi só uma vez que isso aconteceu, já teve várias vezes, já conversei com outros colegas que são psicólogos e que também fizeram esses cursos de coach. Eu fiz 3 cursos até hoje, sei que são cursos rápidos, foram cursos muito bons, eu pesquisei bastante, né? Tem todo um embasamento, tem toda uma qualidade nas escolas, mas a gente precisa também destacar o profissional.
Porque se eu não tenho uma formação para lidar com a mente humana, eu dificilmente vou conseguir encontrar outros problemas ou outras situações que o coach não possa resolver. Até citando um exemplo, eu já tive um cliente que chegou aqui para mim que veio de um processo de coaching, onde essa pessoa estava totalmente deprimida, frustrada, porque não conseguiu atingir as metas, porque o coach a gente trabalha muito com isso, com quebra de paradigmas, né? Que a terapia também trabalha. E o coach, ele é muito isso, né? Um resumo de algumas áreas, de algumas profissões, como a filosofia, a antropologia, a administração, a psicologia. Então, ele é um resumão de tudo isso, né? E aí, essa pessoa que veio para mim, por exemplo, avaliando ela, era uma pessoa que tinha transtorno de afetivo bipolar, estava deprimido, necessitava de medicação, é um transtorno que precisa de um tratamento medicamentoso e psicológico, assim, muito rigoroso, e que o processo, na verdade, coaching, piorou mais o quadro dessa pessoa porque fez com que ela se sentisse mal, porque ela não conseguia atingir os resultados, enquanto se tivesse sido feito primeiro um atendimento psicológico, se o profissional estivesse capacitado para poder entender o que era realmente a demanda daquele paciente, logo após estabilizar o quadro, ele conseguiria sim fazer um processo de coaching. Mas justamente por falta talvez desse autoconhecimento, até mesmo por algumas irresponsabilidades de alguns profissionais, a gente acaba prejudicando algumas pessoas por isso. Isso. Então, tanto é que nessa reportagem que eu citei, que eu assisti, existe aí o alerta, né, do Conselho Nacional de Saúde com relação a esses coaches. E principalmente, como a gente está num momento online, se a gente digitar lá coach, vão aparecer milhares de coaches. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter cuidado, porque são pessoas, podem até ser pessoas preparadas, né? Mas infelizmente a maioria não são pessoas preparadas. E em vez de te ajudar, ou te ajudar não, nos ajudar, né? Nos ajudar a melhorar o nosso problema, aquela situação que a gente tem dificuldade, vai agravar e fazer com que surjam outras dificuldades, outros problemas, maiores, né? Então, assim, às vezes você vai estar procurando, é aquele ditado antigo, você vai procurar um bicho, você acha uma bicheira. Então, tem que ter cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com esses profissionais aí que estão se dizendo coach. Então, o mais indicado é você procurar uma pessoa que tem uma preparação, igual a Jéssica falou, que conheça o psicológico do ser humano. Importante. Porque você primeiro vai tratar o seu psicológico para dali você encontrar um direcionamento, né, Jéssica? Para poder conseguir resolver aquela situação sua que você tem dificuldade. Justamente. E sempre assim, de observar as formações da pessoa, as referências de onde ela fez a formação, isso, né, se é bem conceituado e tudo isso, porque eu vejo muito isso aqui, tanto na cidade quanto nos online, pessoas que se denominam coaches que nunca fizeram uma formação, porque, né, assim, geralmente os leigos, os clientes que vêm até a gente, eles não entendem e não querem saber muito disso. Eles querem um resultado que aquilo vai trazer para você. E tem gente que ainda quer porque tá na moda, tá todo mundo fazendo, então quero fazer. E aí, então, assim, tem muitas pessoas que se denominam coaches e que nunca fizeram nenhum tipo de formação, sabe? Então, isso tem de vários profissionais, de várias áreas, tanto da psicologia, de administração, de nutrição, educação física, e aí por aí vai várias outras. É verdade. Bom, Jéssica, já partindo, né, para o final da nossa entrevista aqui, você como psicóloga, você como coach, você como uma pessoa experiente aí com a mente humana, com trabalho com pessoas ao longo dos anos, estamos aí no início do ano, né, 2021, e qual a mensagem que você tem, que você pode deixar para nós, uma mensagem de otimismo, uma mensagem assim que vá nos levantar? Eu gosto sempre de falar assim, é uma frase que fica até ali em cima da minha mesa, que as pessoas gostam muito e eu também levo sempre comigo. A gente não consegue mudar aquilo que a gente se recusa a enfrentar na nossa vida. Então, o que eu deixo para vocês é enfrentem principalmente os medos que tudo isso causou na sua vida.
tá chegando, né? A gente está no início do ano ainda, então nós temos tanto para viver esse ano, expectativas muito boas, né? Com a saída da vacina e com a perspectiva realmente de que vai ser um ano diferente do que foi 2020. O medo, ele sempre vai existir na nossa vida. Ele é uma emoção que ele é necessária e importante. Porque se eu não tivesse medo, por exemplo, eu atravessaria a rua sem olhar para os dois lados e viria um carro e poderia me atropelar. Então, o medo, ele é importante em muitas situações da nossa vida. E se você esperar, você não sentir medo para mudar de estilo de vida, para começar um novo negócio, ou para iniciar um relacionamento, ou para sair de um relacionamento, ou para fazer qualquer mudança que você queira na sua vida, vai lá e faz. Porque é só enfrentando que você vai conseguir passar por isso. E se você precisar e achar necessário, procurar ajuda profissional, que em muitos casos, principalmente nesse período da pandemia, pós-pandemia também vão vir muitas coisas, porque quando a gente passa por uma situação emocional assim muito grande, num primeiro momento talvez a gente não percebe, mas depois a gente dá aquela sentida. É verdade. Né? Então, por exemplo, algo bem simples, a gente passa por um problema emocional e depois de 3 meses o nosso cabelo começa a cair. Então, assim, a gente pensa, mas o que está acontecendo? Isso é consequência da situação emocional que você passou. Então, deixa essa mensagem de enfrente todos os seus medos, porque eles só vão ser vencidos quando você enfrentar, você for lá e fazer. Não existe outra forma a não ser fazer. Ontem mesmo estava falando isso aqui com um paciente, tentando trabalhar para poder aprender a tomar café sem açúcar. Não tem outra forma, não sei. Eu até brinquei, falei, olha, eu vou fazer até um post lá no Instagram ensinando a técnica, como não tomar café com açúcar. É não colocar açúcar, não tem essa de tipo, eu vou tirar uma colher hoje, uma colher amanhã. Porque você tem que se adaptar. E você só vai se adaptar quando não tiver mais açúcar ali, isso, quando você enfrentar. E se for chegar a um ponto, Jéssica, eu não consigo me adaptar. Então você não gosta de café, porque você gosta do café ou do açúcar que tem ali? Né? Então é isso, eu agradeço mais uma vez pelo convite, Marley. Adorei o nosso papo. Nossa, aqui. Foi muito bom. Dá pra ficar o resto da noite, né? E assim, não, eu adorei mesmo. Muito obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite, né? Nós da equipe do Café e Prosa. Foi muito bom e com certeza você vai voltar aqui outras vezes para a gente estar falando de outros assuntos, porque conversar com você é muito agradável e faz bem. Eu que agradeço. Então, muito obrigada e até mais. Até mais. Oh, moda apaixonada. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais.
porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu WhatsApp cortar. Você vai tentar várias vezes, mas o WhatsApp não vai funcionar. Apaixonada. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. É isso aí, nós estamos de volta com o nosso segundo bloco, né? Com o nosso já famoso e bem reconhecido, que é o Vitrine de Talentos. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o Alisson. Alisson, seja bem-vindo ao Café e Prosa. Muito obrigado. E conte para nós, Alisson, como que surgiu a sua carreira aí de cantor? Quando que você começou a cantar e como que é essa sua parceria com os meninos? Pois é, eu comecei, foi, sim, profissionalmente não, né, amador, mas eu comecei, assim, meados de 2014, na época, eu tinha tenho até hoje muita estima com Fernando Sorocaba, meus cantores favoritos. Quem me conhece mesmo sabe que eu gosto muito de Fernando Sorocaba. Eu comecei por intuito disso mesmo. Eu vi um violão na casa do patrão da minha mãe, gostei muito, né, daquele violão lá, e senti uma atração de querer tocar. Foi cantar. Amor à primeira vista, isso. Né? Já os meninos aqui, nós conhecemos, foi por obra do destino mesmo, né? Nós começou a fazer, na verdade, foi na escola, né, lá no Tancredo. Eu conheci o Ailton mesmo, foi lá no Tancredo, de Almeida Neves. Por oportunidade também, foi muito bom lá. Né? Inclusive, eu tive o prazer, né, como eu trabalho lá nessa escola, eu tive o prazer de participar de alguns eventos lá que vocês estavam. Sim, nós estávamos lá. Na época foi um cafezão aqui, que é o Wendel, não estava, né? Uhum. Quem estava só o Ailton, e na época foi o Breno, se eu não me engano, foi o Breninho, filho do Juliano. Estava lá junto com nós tocando carrom, fazendo percussão. E a Escola Tancredo, a gente está tendo o prazer, né, de estar recebendo aqui também o Ailton. Ele também é nosso aluno, foi nosso aluno, né, lá da Tancredo. Semana passada a gente teve o Gustavo também. Daqui uns dias nós vamos estar recebendo o Iago. Então, assim, lá está sendo... Despertando talentos, despertando talentos. A gente tem muito talento lá, a escola está de parabéns. Realmente. Demais. E o Alisson, eu gostaria que você nos falasse do seu relacionamento com os barzinhos, né? Como foi esse início aí nos barzinhos, tocando aí na noite de João Pinheiro? Sim, nos barzinhos, na verdade, eu comecei como carronista. As pessoas mesmo que me conhecem mesmo, eu comecei assim, tocando para pessoas através de igreja. Comecei mesmo na igreja, comecei lá na Sagrada Família, lá da Gualimpa, a igreja lá da Gualimpa mesmo. Eu não era cantor. Eu sempre assim toquei para as pessoas mesmo, sempre fui carronista. Minha primeira oportunidade foi assim com Samba Viola, era um grupo muito famoso aqui em João Pinheiro na época. Esse grupo foi formado na época, se eu não me engano, era eu, o Lucas Rafael, 2 Rafael,
E formou esse grupo Samba Viola lá no Cabanas. Ixi, eu lembro. Aqui, muito né? bom. Muito bom, por Cabanas. sinal, teve um show do Samba Viola, gente, no Jomps. Dia da minha despedida de solteiro. Gente, não vou esquecer isso nunca, Jesus. Pois é, eu comecei através do Samba Viola mesmo, né? E depois, com o tempo, eu fui tocando carrom, no caso a Suel Freitas, né? Ela me chamou para tocar junto com ele nos barzinhos, e através disso, ele me deu uma oportunidade, se eu não me engano, foi lá em Cristalina mesmo, foi em Cristalina, na época. Ele falou assim comigo, não, toca aqui, canta umas aqui, eu com vergonha, Olha. nunca tinha cantado na vida, tremendo igual a Lara Verde, né? Tremendo lá. Aí através disso eu fui cantando. Aí hoje mesmo muitos me conhecem como Zé Ramalho. Toca um Zé Ramalho aí. Mesmo quando eu ia tocar junto com ele nos eventos pra fora, todo mundo me chamava de Zé Ramalho. Era conhecido mais como Zé Ramalho. Porque realmente você cantando no Zé Ramalho. É uma voz meio grossa, né? Faz a Então, diferença. vamos de Zé Ramalho? Vamos! Começar com essa daqui. Essa daqui, na época, eu vi o Chiquinho, um trem mais interessante. Tinha um moço lá, ele tinha até uma dupla, só não lembro o nome da dupla, mas nós tinha um apelido de Chiquinho, né? Falava com ele Chiquinho. Eu vi ele tocando essa música, aí que eu comecei a ver minha timbragem de voz, que eu tava assim, combina, né? meio assim, com o Zé Ramalho. Aí eu cantei, aprendi uma do Zé Ramalho, combinou. Que legal. Mas vamos lá de Zé Ramalho aí? Vamos lá. Mãe, tira o distintivo de mim. Eu não posso mais usá-lo. Está escuro demais pra ver. Me sinto até batendo na porta do céu. Yeah. Bate na porta do céu. Bate na porta do céu. Yeah. Bate na porta do céu. Bate na porta do céu. Yeah. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Com eles nunca mais eu vou atirar. A grande nuvem escura já me envolveu. Me sinto até batendo na porta do céu. Yeah. Bate na porta do céu. Bate na porta do céu. Yeah. Bate na porta do céu. Bate na porta do céu. Yeah. Na porta do céu. E o mais interessante, Alisson, foi que vocês deram a roupagem de vocês pra música, né? Sim, quem me conhece, eu tirei esse estilo de uma rocha diferente, um ritmo diferente através do samba viola. Sempre implementando um ritmo mais animado, não fazendo quase do mesmo, né, que todo mundo. Mas eu comecei mesmo fazendo esse ritmo, quase todas as músicas que eu
romântica, seja o que for, eu sempre gosto de colocar esse ritmo. Um pitch a mais para dar uma... Porque eu gosto muito de forró, né? E tá surgindo agora o ritmo da pisadinha, né, Alisson? Um ritmo que é mais ou menos parecido com esse estilo que você gosta e tal, que era também o estilo do samba viola. E como foi para você se adaptar a esse estilo? Sim, eu gosto muito, né, porque esse ritmo, ele veio, assim, entoado por Arlan Batista, né? Arlan Batista e o Nelson Nascimento também. Ele deu esse ritmo mais animado da pisadinha, né? E a gente sempre tem que estar evoluindo junto com o mercado, para a gente não ficar para trás, né? Realmente. A gente tem que sempre estar evoluindo. É um mercado muito competitivo, isso, né? Muito então tem demais. que se inovar. Isso, sempre. E o mais bacana, Alisson, que é ver que João Pinheiro tem muitos talentos, né? Nós já tivemos aí, esse já é o nosso 7º programa, e são 7 programas recheados de talentos. Muito então João talento. Pinheiro realmente está um celeiro de talentos. Né? Sim, João Pinheiro tem muito talento escondido. Antigamente aqui teve oportunidades, né? No caso, a prefeitura dava oportunidade para as pessoas apresentar. Era um show de talentos, né? Show de talentos. Ficou aí com a roda de violeiro. Justo. Na época foi o Juliano mais o Danilo que estava produzindo essa roda de violeiro. Sempre estava colocando uns barzinhos e o povo ia muito, o povo gostava. Porque João Pinheiro, assim, é muito carente de lugar, assim. O povo vai muito nos barzinhos, né? Isso. Gosta muito de ir no barzinho, escutar uma música ao vivo. Portanto, quando tem música ao vivo no barzinho, sempre a pessoa interessa e vai lá. Lota, né? Lota. Sempre dá um tchan mais pro dono do barzinho. E que saudade dessa pandemia passar e a gente poder aglomerar nos barzinhos de novo. Demais. E como está sendo para você esse momento também? Assim, para mim tá sendo um pouquinho difícil, porque a gente sempre acostuma estar no meio do povão, né? E não pode estar fazendo isso. Mas eu, parado de tudo, eu não tô, porque a gente faz na igreja também, né? Sempre tá ali fazendo uma caridade para a igreja, né? A gente não tá muito parado de tudo, mas sempre tá tocando, ensaiando em casa também. Se Deus quiser, logo isso aí vai voltar ao normal, porque agora com a nossa esperança a vacina chegou, né? Graças a Deus. E logo a gente já vai estar tendo aí os shows nos barzinhos, vocês vão voltar ao trabalho de vocês e nós vamos poder ir lá aglomerar e curtir o talento de vocês. Saudade. E o que mais está rolando nesse momento é o piseiro. Vamos no piseiro? Vamos, piseiro. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Outra pessoa querer me usar. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entendam o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tô
tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar e outra pessoa querer me usar. Me entregar. Alisson, passando essa pandemia, o que vocês esperam? Voltar aos barzinhos, né? Demais, aglomerar, fazer festa. Até Marley sabe, a festa que nós fez lá, da festa dos professores, nossa, foi muito bom. Eu tive um privilégio de ter uma festa tão animada. Foi uma das melhores festas que eu tive na minha vida. Tá muito bom. Sinceramente, foi uma das melhores. Não é porque ela tá aqui, não, mas foi uma das melhores festas que eu tive. Uma festa muito animada, que o povo cantou mesmo. Porque às vezes no barzinho a pessoa tá ali conversando, tá curtindo, mas tá ali conversando, né? Fica um pouco assim retraído, meio retraído, não participa tanto, igual numa festa particular. Isso, verdade. Mas foi muito bom mesmo. Ô Alisson, e você, igual você canta aí músicas de outras autorias, você tem alguma música de sua autoria? Tenho uma que tá quase lançando aí. Assim, eu não sou muito de composição não, mas eu tenho uma aí que eu tô quase lançando. Vou cantar um pedacinho dela. Olha. Vai embora, desaparece, saia da minha vida e vê se me esquece. Não quero mais você na minha vida, na minha vida. Vai embora, desaparece, saia da minha vida e vê se me esquece. Não quero mais você na minha vida, na minha vida. É isso aí, sucesso então, vindo aí. Em breve lançamento? Em breve lançamento, se Deus quiser. Olha só, e assim que lançar, tiver o clipe, tiver algum momento aí, pode mandar aqui pro Café e Prosa. A gente vai ter o maior prazer em divulgar também o seu trabalho, tá bom? Obrigado. E olha, já caminhando para o final do nosso programa, né, Marley? Eu gostaria de agradecer os meninos por ter Muito obrigado. ter se disposto a estar aqui com a gente. A gente sabe que é muito importante também, né, que nós passemos isso para você de casa, mostrar os talentos da nossa cidade. A gente busca isso. Como o Alisson, a gente falou durante a entrevista, nós temos muitos talentos em João Pinheiro. Então é importante que você conheça os nossos talentos, é importante que você saiba que essas pessoas estão aqui, ao nosso lado, ao nosso redor. Muitos veem vocês no comércio, nos seus trabalhos, mas não sabem do talento né, que vocês guardam aí e que muitas vezes algumas pessoas não conhecem. Alisson, aquelas pessoas que quiserem conhecer, como elas podem fazer? É só você entrar nas minhas redes sociais, né? O Alisson Barretos, todo mundo digitar lá no Facebook, no Instagram, o Alisson Barretos. Eu não sou muito de postar muito vídeo no YouTube, não, mas é no Facebook e no Instagram. Mas tem vídeo meu também, o Alisson Barretos lá no YouTube. O Alisson Barreto com U ou com W? É com 2 L e um Y. Olha só. É diferente. O Alisson. O Alisson com W. Com W. Com W, o Alisson Barretos com W, 2 L e um Y, Barretos normal. E aí você vai encontrar lá então. Curtir, seguir. Não esqueça, gente, de curtir, seguir, falar que veio também pelo Café e Prosa, tá bom? Isso mesmo. Então é isso, né, Marley? Mas antes de terminar, eu gostaria de ouvir um pouquinho aquela viola. Violinha bonitinha ali. Chora lá, viola. Chora lá pra nós, violinha. Mas é bonito, né? E olha, Marley, já vou deixar o convite pro Wendel aqui, né? E o Ayrton também toca. Já vou deixar o convite para vocês voltarem com aquele mesmo trio que vocês fizeram lá na live dos Foliões. Foi um trio só de viola. Gente, a coisa mais espetacular que eu já vi na vida, viu? Foi incrível mesmo. Emocionante, já fica o convite pra gente marcar, então, pra vocês virem os três no Café e Prosa pra gente fazer uma roda de viola daquela, ok? Isso mesmo. É isso aí, então, Marley. Quero agradecer aqui, né, os meninos que estão conosco. Quero agradecer também
o Celson mais a Keliane, que cederam para a gente esse espaço lindo para nós gravarmos esse nosso programa. Está rodando, né? Um dia a gente está lá no Café Smart, um dia a gente está lá no sítio da Dona Zilda. Hoje nós escolhemos esse local para gravação. Como você viu no primeiro bloco, Marley foi no consultório da doutora Jéssica Tamires. Jéssica, um abraço para você no seu coração. Não pude estar presente, estava em outros compromissos, mas a Marley representou a equipe do Café e Prosa aí com muita propriedade. E em uma próxima oportunidade nós queremos você aqui no nosso banquinho para conversarmos aqui um pouco mais também de psicologia, sempre falando muito bem. Obrigado por participar do nosso programa. É isso mesmo. Alisson, Ailton, Wendel, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, em fazerem parte do nosso programa hoje. Nós gostamos muito e tenho certeza que você aí de casa também gostou muito. E nós vamos ficando por aqui, né, Vinícius, com a alegria no coração, com a esperança na alma, porque a vacina chegou e, se Deus quiser, logo, logo, todo esse pesadelo, todo esse isolamento que a gente está vivendo, ele vai acabar. Então a gente tem que ter paciência, porque nós somos muitos para sermos vacinados, né? A vacina chegou aí, mas não vai vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Temos que continuar nos cuidando, mantendo a distância, igual a gente está aqui sem máscara, a gente sempre frisa no programa, porque nós estamos gravando, mas nós tomamos todas as medidas possíveis, álcool em gel, né? Então aferimos a temperatura de todo mundo. Então estamos tomando esse cuidado e temos que continuar. Mesmo com a vacina, a gente tem que continuar se cuidando, porque vai chegar o momento que nós vamos receber aquela notícia: gente, acabou a pandemia, podem aglomerar, podem abraçar, podem voltar ao convívio social que vocês tinham antes, mas a gente vai ter que ter paciência. Tá próximo, tá muito próximo, mas vamos esperar mais um pouquinho. É isso aí, pessoal. E lançando aqui também em primeira mão a Web TV João Pinheiro. Então esse nosso programa vai ser o último que nós vamos lançar na plataforma da VM Marketing. Então, no próximo programa, nós já teremos a Web TV João Pinheiro, que chega, uma grande novidade e que nós vamos ter aí na grade diversos programas, não só o Café e Prosa. Isso. Vamos falar de esporte, vamos falar de culinária, vamos falar de psicologia, vamos falar de muitas coisas, beleza, de saúde, beleza. Política, então vamos ter uma grade bem recheada. Incrível. Então, você que está aí do outro lado já pode seguir nas redes sociais, viu? É só acessar o Web TV JP no Instagram ou Web TV João Pinheiro no Facebook, também no YouTube, já se inscrever no nosso canal, é só procurar o Web TV João Pinheiro para se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo, que a partir do próximo programa, então, Café e Prosa, ele já vai ser lançado na plataforma, então já vamos lançar aí na próxima semana a Web TV João Pinheiro, essa grande novidade que vem para ficar sem dúvida nenhuma, e já vai estar passando aí na tela para você conhecer, então, as nossas redes sociais e estar por dentro de todas essas novidades que estão chegando para ficar. Então, Alisson, para finalizar, nada melhor que música, né? Vou tocar aqui uma. Essa é famosa. Hora que você está quase encerrando o show, vem uma pessoa lá do fundo, que nem estava participando direito. Ela só grita lá do fundo: toca mais uma. Qual? Toca Raul! Lá no finalzinho. Sempre tem que ter o Raul Seixas. Essa é sagrada. Essa é para essas pessoas. Essa. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo copia minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Um cowboy fora da lei. O Doutorando Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entra pra história com você.